Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 8, conforme vocês podem ver ali em cima, e na terceira parte, que vai falar agora sobre deixar vir a mim as criancinhas, instrução dos espíritos. Aqui estão chegando pela primeira vez aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Quero informar vocês também porque nos encontramos na terceira parte. Porque quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, ok? Porque nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. E eu quero também informar vocês que eu considero uma leitura e estudo porque eu dou as minhas opiniões sobre as informações que os espíritos nos trazem, ok? Então, dito isso, espero que se inscrevam e que dê o like de gostei, porque o like também ajuda muito. Nós nos encontramos, conforme eu falei ali, capítulo de número 8, no número 18, quem tiver o livro quiser acompanhar, ok? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. No número 18, cujo título é Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Quer dizer, quem é infeliz não tem esperança, ok? Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, que sejam os fracos, os escravos, os viciosos. Olha como isso é importante, né? Que são os viciosos, aqueles que costumam praticar o mesmo erro por muitas vezes repetidamente. São viciosos, seja o erro que for, ok? E ele continua aqui. Ele nada podia ensinar a infância física. Claro, uma criança não vai conseguir entender o que ele falava. Sujeito à matéria, claro. O que é uma criança física? Está sujeito à matéria, claro. Submetido ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade. Quer dizer, a criança não tem como, né, ter razão e nem vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Ok? Então é claro, ele não podia estar falando isso para a criancinha. Ele quis dizer para o espírito que tinha essas imperfeições ainda, que somos todos nós que ainda trazemos nisso, né? Que somos fracos, escravos e viciosos. Escravos de quê? Dos nossos erros. Vamos lá. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquista ou lhe conquistam o coração das mulheres. Deixa eu ver aqui que está meio... lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer
instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. Eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Quem falou isso foi João Evangelista. Já uma informação dentro do meio espírita, ok? Foi 1863. Número 19. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência? Este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha. É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis, é o amor, é a caridade. Não, direis, a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita, e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que vossa mão pese sobre mim, se vos convém. Senhor, ter piedade da vossa criatura fraca sobre mim, se vos convém. Peraí. Senhor, ter piedade da vossa criatura fraca, se dais ao coração as alegrias permitidas. Sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite sua alma, e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem, poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Quem deu essa informação foi um espírito protetor, foi em Bordeaux, em 1861. Então nós estamos vendo aqui
que tudo é muito voltado, né, para a caridade. Se a gente tem fé e pratica a caridade, né, e termos também a paciência e a esperança, né, e o Espiritismo vem nos esclarecer o motivo dos sofrimentos. Não digo dos sofrimentos, porque sofrimento é a opção, mas o motivo das vicissitudes da vida que cada um de nós passamos. Ok? Então agora vai falar: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Número 20, ok? Vamos lá. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazerem pôr as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Então, gente, daqui é um espírito que está falando, ok? Vamos entender bem. Ele está respondendo, né, a uma sessão que teve, claro, evidente, mediúnica, e que tinha uma pessoa cega que queria enxergar. Então ele vem falando aqui, né, que as curas que ele vem fazendo, que ele vinha fazendo naquela época, ele sempre fazia em nome de Deus, ok? Ou seja, que é só Deus é que determina se aquela cura é necessária para aquele espírito ou não. Então ele fala aqui, né, que só Deus faz a cura, ele não fazia nada. Ele continua falando, principalmente para essa pessoa que é cega. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes da enfermidade do meu corpo. Está vendo? O que adianta curar a enfermidade do corpo se a enfermidade da alma continua? Porque é a enfermidade da alma que projeta no corpo a doença, a deficiência. Então, o que adianta, né? Curar o corpo e a alma continuar enferma? E ele continua: que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Quer dizer, tá dando aqui, né? É um conselho para a pessoa pedir fazer a oração e pedir a Deus. E pode ser que seja atendida. E ele continua: mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia, onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vossos olhos, vosso olho, se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia, nas trevas, terem visto a luz? Ó sim, são felizes estes que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes, claro. Quer dizer, os cegos às vezes vê muito mais do que aqueles que enxergam, né? Pois é. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma,
Alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te há dado entrever em tua cegueira. Está vendo como o cego às vezes vê coisa melhor do que aqueles que enxergam? E ele continua dizendo: ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós, que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não veem. Está vendo? Pois é. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que a conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa. E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Então quem mandou essa mensagem foi Vianney Curadar, né, um local lá de Paris, em 1863. Número 21, uma nota. Quando a aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de capricho da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que, entre a falta e a pena, haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada perecerá pela espada. Palavras que, dizendo, palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa de perda de vista no outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pode escolher essa expiação em si, aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Então aqui encerra esse capítulo. No próximo nós vamos para o capítulo 9. Bem, gente, olha bem aqui como as coisas são, né? Vamos entender muito bem aqui. Ele fala aqui que pode ter sido aplicado, né? Quem matou pela espada perecerá, ok? Palavra que pode se traduzir assim: sempre se é punido. Por exemplo, não acredito nisso aqui, volto a repetir: Deus não pune ninguém naquilo que pecou. Isso é coisa de espírito que não compreende que é Deus, ok? Seja esse irmão que está aqui falando,
e sejam nós espíritas. E no final ele dá a informação mais importante do que falar que foi punido, porque não foi punido. Ele vem aqui. Pode ser também que foi causa de perda de vista no outro, quer dizer. Ele foi punido, foi para... Pode ser que seja também no outro. E em consequência de maus tratos, falta de cuidado, etc e tal. Ele suporta a pena no italiano, que eu não concordo. Agora é o mais importante. Ele mesmo, que é o espírito que está cego, em seu arrependimento, essa é a verdade. Ele mesmo, o espírito que está cego, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação em se aplicando essas palavras de Jesus. Quer dizer, ele mesmo escolheu. Se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o. Vocês entenderam? Então, essa é uma verdade. Ele mesmo, em seu arrependimento, escolheu. Porque Deus não pune ninguém. Deus não pune. Então nós temos que acabar com essa ideia, mesmo no meio espírita, quando fala, né, que nem ele falou aqui, ó. Por isso que o espírita acredita nisso que eu não acredito, que Deus vai punir. Se Deus pune, ele deixa de ser bom. Se o homem, nós temos praticamente como uma obrigação moral, que Jesus nos diz, perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Imagine vocês, nós somos obrigados a perdoar, mas Deus não. Deus não é obrigado a nos perdoar. Se eu causar cegueira em alguém por maus tratos, falta de cuidado, etc e tal, eu vou nascer cego. Então Deus não me perdoa 70 vezes 7. Mas eu sou obrigado a perdoar 70 vezes 7. É contraditório essas coisas que botam. Falar que Deus vai punir. Se Deus pune, meu amigo, minha gente, pelo amor de Deus, né? Então esse Deus bom não existe. Infelizmente não existe. Eu não sei como é que tem gente que acredita nisso. O Espírito fala aqui aquilo que ele pensa, que ele acredita. E figuradamente que Deus vai punir, mas nunca pune. Eu não acredito, esse Deus eu não aceito porque não faz parte da minha vida. Não estou falando da vida aqui na Terra não, tá? Estou falando da minha essência. Eu como Espírito, eu jamais iria punir um filho meu. As punições aqui que o homem, né, faz contra o homem, nós, até na própria educação de um filho, quando você vai educar um filho, tu vai bater no teu filho, vai fazer com que ele, por exemplo, meu filho cometeu um erro, bateu no coleguinha. Então vou segurar meu filho para o coleguinha bater? Isso sim é vingança, é punição. Ok? Agora, se eu pego meu filho, converso com ele e falo, tu vai ficar de castigo, hoje tu não vai passear pelo que tu fez. Eu estou punindo? Estou, claro que estou punindo. Então, ele está aprendendo, ele precisa disso. Ele é uma criança. Nós, espíritos adultos, que não somos espíritos infantis, Deus vai me punir, tu vai ter que passar por isso porque tu fez isso. Deus vai fazer isso comigo? Nós fazemos com o nosso filho, mas Deus não faz conosco. Por que não faz? Porque Jesus nos falou. Quando Pedro, né, um dos seus apóstolos, perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, então tem uma contradição muito grande aqui. Eu sou obrigado a ser melhor do que Deus. Será que eu sou obrigado a ser melhor do que Deus, moralmente falando? Pois é, meus amigos. Cada um que pense por si. Eu sou espírita, acredito no espiritismo, acredito nos espíritos, acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito nisso tudo, mas não acredito na punição de Deus. E ponto final. Não acredito na lei de Italião, aqui se fez, aqui se paga. O que se plantou, se vai colher. Porque Jesus mostrou tudo o contrário.
Será que a gente nunca vai falar sobre isso? Jesus nos mostrou tudo ao contrário, mostrou um Deus bom, não um Deus de punição. O Espiritismo aqui, em várias partes, mostra um Deus de punição. Quando que a gente vai dar valor àquilo que Jesus nos deixou de bom? Perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Uma caridade apaga uma multidão de pecados. Será que eu estou falando francês aqui, inglês? Será que ninguém ouviu falar disso? Dessa frase que Jesus falou, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Vá e não peques mais. Quando ele falou para o ladrão na cruz ao seu lado, olha, você vai estar no céu comigo, no reino dos céus, porque se arrependeu em vida. Pô, e venhamos nós acreditar que vamos sofrer pelos erros que cometemos. Quando o pecador na cruz do lado dele era ladrão, sei lá que o cara era, não sei se era assassino também, mas era ladrão. E pede perdão, fala com ele, poxa, você não merecia estar aqui, mas nós, se fizermos uma porção de besteira, merecia estar aqui. O senhor, quando chegar lá no céu com Deus, lembre-se de mim. Jesus, tu vai estar no céu comigo. Então, qual foi o umbral desse irmão, desse espírito? Nenhum. Ele não passou pelo umbral. Ou então é mentira que Jesus falou que esse cara ia ficar com ele no mesmo dia lá no céu. O arrependimento, aqui em vida, já nos livra do umbral. O que é arrependimento? Reconhecer seus erros, evitar de cometê-los novamente. Esse irmão não podia mais, estava pregado na cruz, não ia cometê-los. Até aí morreu Neves. Ok? Mas mesmo eles, tipo, não tendo oportunidade de fazer novamente, o arrependimento dele pelas besteiras que fez foi sincero. Jesus falou, cara, você vai estar no reino do céu. Não é perdoar os erros dele, não, porque ele vai ter que reparar os erros. Mas não vai sofrer no umbral. É disso que estão falando. Ninguém precisa passar por um umbral. Se arrependa agora no sentido de reconhecer seus erros. Esse é o arrependimento que devemos ter. Nem aquele arrependimento de nos achar pobres, coitados, infelizes, porque somos a peste, o cocô do cavalo do bandido. Desculpe o termo, mas é o mais exato. Tá? Nós não precisamos nos achar que somos o maior dos pecadores para não passar no umbral. Não é reconhecer. O que é reconhecer? Caramba, eu tenho que consertar isso. Eu fiz essas coisas erradas porque eu não sabia fazer melhor, porque me deixei levar pelo prazer, seja ele da bebida, do sexo, do que quer que seja, minha gente. Me deixei levar. Eu tenho que controlar isso, eu tenho que dominar isso. Jesus me ajude, Deus me ajude, eu não quero mais fazer isso. Esse é o reconhecimento que tu precisa, para não chegar do outro lado e ficar arrependido que nem um idiota. Me desculpe a palavra, o termo, mas tem que ser bem claro para que vocês se toquem, para que nós nos toquemos. É idiotice chegar do outro lado, ficar sofrendo pela... O que eu fiz não tem jeito, não vai voltar atrás, gente. Pare para pensar e refletir, pelo amor de Deus. As besteiradas que fizemos não vai voltar. Já foi feita. Agora é consertar, é não fazer de novo. Ninguém precisa para um brau ficar dando trabalho para os espíritos superiores. Superiores a nós, não são maravilhosos, não. Vamos parar de ter essa imagem que vamos ser atendidos por espírito de grau de Jesus para cima. Não vai, cara. Superior a você no momento ali, porque ele está naquele momento mais elevado que você, vai te ajudar. Então, se a gente vai dar trabalho no umbral, para quê? Me expliquem. Acreditem que você errou porque tu não podia ser melhor e ponto final. E faça o esforço para não errar de novo. E pede forças a Deus para reparar seus erros. Essas forças precisamos pedir, porque nem sempre nós encontramos força para reparar. Temos vergonha de ficar de frente a frente com aqueles que erramos. Temos vergonha de ficar de frente com as pessoas que nós conhecemos, que elas não sabem aquilo que fizemos. Por que vergonha? Nós erramos, essas pessoas que nós conhecemos, quais foram os erros delas? Não nos importa saber. Erramos porque somos imperfeitos? Claro, ainda somos. Se não fôssemos imperfeitos, não estaríamos no planeta Terra. Está difícil de entender isso? Eu acho que não. Mais claro do que eu estou sendo é impossível. É impossível. Sabe?
As pessoas não nos perdoam, o problema delas, não é nosso problema. O nosso problema é não repetir o erro. Ah, mas fulano não quer me ver. Qual o problema? Deixa fulano com a raiva dele, com o ódio dele que está consumindo ele, infelizmente. Nós temos que fazer oração para ele. Prece para ele. Para que Deus o proteja, querendo ele a nossa presença ou não, deixe que ele não queira a nossa presença. Vamos tentar, de alguma forma, pedir a Jesus, a Deus, que os proteja, que os ilumine, para que eles nos perdoem, para que eles sigam a vida deles em frente, perdoando a gente ou não, para que eles sejam felizes. Ok? Então o recado está dado. É assim que eu penso. Não vejo de outra forma. Tá? Espero que deem um like e se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Bem, vamos parar aqui então. Só para recapitular, hoje é dia 29 de novembro, se eu não me engano, né? De 2023. Na próxima leitura vamos iniciar então o capítulo 9. E será a primeira parte do capítulo 9. Até a próxima. Fiquem na paz de Deus. Tchau.